Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 43, nós vamos ler o livro de Números, capítulos 25, 26 e 27. Enquanto eu faço aquele resumo, você pode já ir clicando em gostei, né? Dá seu like. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. O capítulo 25 fala da tentativa de Balaão aconselhando os moabitas a separar os israelitas de Deus. O capítulo 26 fala da segunda contagem do povo dos israelitas. E o capítulo 27 fala da lei acerca das heranças. Capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos um midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dizem: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdote perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Pior e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do caso de Pior. Capítulo 26. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, aos pés do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, as famílias dos Carmitas. São essas as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Esses, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas as famílias dos Simeonitas, no total de 22.200.
Os filhos de Gade, segundo as suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Age, as famílias dos Agitas; de Suni, as famílias dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arodi, as famílias dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. São essas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zera, as famílias dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. São essas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 73.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, as famílias dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. São essas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Serebe, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas; de Maquir gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. São esses os filhos de Gileade: de Gezer, a família dos Gezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São esses os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Setelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, as famílias dos Taanitas; de Herã, de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. São essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São esses os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Aramitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, as famílias dos Naamamitas. São esses os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São esses os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias: de Imina, a família dos Iminaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber, da família dos Eberitas; de Malquiel, família dos Maquielitas. O nome da filha de Aser foi Sera. São essas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Zezer, a família dos Gezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. São essas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São esses contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor.
A cada uma em proporção ao seu número se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança entre os tribos maiores e menores. São esses os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Amrão. A mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Amrão a Arão e a Moisés, e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levavam fogo perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000. Todo homem da idade de 1 mês para cima, porque esses não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança com os outros. São esses os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão, na altura de Jericó. Entre eles, porém, nenhum houve o dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São esses os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seus pais, e fará passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isso aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: ai meu Deus. Sobe a este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, será recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São essas as águas de Meribá de Cásis, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como as ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem de quem há o Espírito, impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça sobre a congregação dos filhos de Israel.
apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. Ele lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Gente, acabamos por hoje. Desculpa ter ficado sem som no final, mas é que meu note aqui desligou e acabou o som, né? Mas você viu, esse Deus, né, o Josué, né, sendo nomeado, a gente pensa, né, que Deus esqueceu da gente. Josué lembrou de Deus, foi servo naquele tempo, tempos atrás, né, quando chegou lá no finalzinho, o Senhor lembrou dele. O Senhor está sempre lembrando da gente. A gente pensa que o Senhor não está aqui, não está lembrando da gente, do que a gente faz, que passou muito tempo, mas está lá na memória, né? Bom, acabamos por hoje, depois tem mais, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Beijo, beijo.